Fala pessoal, eu sou o Paulo Coutinho e hoje vamos falar sobre o React Tree Fiber, que é uma união do React com o Three.js e uma forma declarativa de você fazer suas aplicações ou jogos 3D. O ganho de produtividade com o R3F é altíssimo. Por quê? Esse aqui é o repositório oficial, porque ao invés de você escrever o código JavaScript para você carregar o modelo, criar uma cena, colocar o modelo lá, criar câmera, movimentação, tudo isso é muito custoso e de forma declarativa, vou selecionar aqui para você ver, você consegue fazer isso facilmente. Então, por exemplo, aqui você tem iluminação e duas caixinhas posicionadas em uma parte da cena, que é essa demo que a gente vai ver aqui. Então, de forma simples, ó, você tem evento de sobreposição do mouse sobre objetos, você tem evento de clique. Vamos aprender linha a linha, tá? Do zero, como fazer isso. Qual é a intenção? É popularizar essa ferramenta excelente, a qual muitas empresas estão ganhando muito dinheiro fazendo jogos com ela, porque é muito simples, muito fácil, tá bom? E você vai ver isso aqui comigo nesse tutorial. Bom, para começar, o que é o React? O React, talvez você já conheça melhor, é essa biblioteca aqui para você fazer interfaces para web e também interfaces, se você usar o React Native, para aplicações mobile, desktop e por aí vai. Então basicamente é uma forma de você fazer isso de forma componentizada. Então, por exemplo, aqui você tem o componente de thumbnail, ele está selecionando aqui do lado direito, ó, thumbnail. Aí você tem o link mostrando propriedades da variável vídeo e ali embaixo você tem outro componente que é o componente de like. Então é uma forma de você fazer interface no modelo de componente, muito legal. E o que é o Three.js? O Three.js não é um motor de jogos, gente. Muita gente confunde isso. Ah, Paulo, o Three.js é um motor para criar jogos, uma engine para criar jogos? Não, ele é mais do que isso. Ele é um motor de renderização. Tá? Então esse aqui é o site oficial. Se você fosse fazer com código, você teria que fazer um arquivo começando, aqui é um exemplo mínimo desse jeito, ó. Você vai importar o Three.js, você vai criar uma cena, vai criar uma câmera, vai definir aqui as propriedades de tamanho, a perspectiva da câmera ali. Você vai criar um renderizador WebGL, vai setar o tamanho, depois vai fazer o append desse cara no body do seu documento HTML. Só que isso tudo foi simplificado com o React Tree Fiber, onde basicamente você resume, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, você resume aquela mesma aplicação e mais um pouco, aí essas linhas de código aqui, ó. Bom, a gente vai ver com detalhes aqui, mas guarde isso, o Three.js não é para você criar jogos apenas, é qualquer aplicação 3D. Como a gente, eu tenho um background do C++, seria equivalente ao Ogre 3D, que a gente usa para criar jogos. Se você reparar, ele também é aqui, ó, uma engine para renderização de gráficos open source. Então, embora a gente crie jogos, ele até fala aqui, ó, você pode criar jogos, mas você também pode criar simuladores, software educacional, enfim, coisas científicas e por aí vai. Então, o Three.js ele é mais do que uma engine de jogos, é uma engine de renderização de coisas 3D para a web, beleza? Bom, dito isso, vamos para a prática. Paulo, como eu começo meu projeto? Vamos aqui na documentação, vou me basear aqui na documentação para que você também tenha esse costume, ler a documentação
é muito importante. Então eu vou entrar aqui na documentação, ele tem aqui um exemplozinho, tal, aqui, instalação. E embora ele já peça para te instalar aqui npm install, tal, eu acho que a melhor documentação é essa aqui de baixo, que é criar uma aplicação Vite. Então deixa eu abrir aqui meu terminal. Vamos lá, npm create Vite R3F starter, vai ser o nome da minha aplicação. Aí vai perguntar aqui, ó, qual framework, deixa eu aumentar aqui. Qual framework que você quer escolher? A gente vai escolher o React, claro. Qual a variante? Tem TypeScript, JavaScript, escolha TypeScript. Ele já criou ali, vamos rodar nossa aplicação? Só para testar. npm install, opa, esqueci de entrar na pasta. Vamos lá, npm install. Vamos lá, bota mais carvão aí, e mais rápido, foi. E depois npm run dev. Basta abrir essa URL aqui no nosso navegador. Ó, já está funcionando. Se eu clicar aqui no botão, o contador já vai. Aí ele fala aqui, ó, edite o arquivo tal e salve para testar o módulo de hot reload. Então, vamos fazer isso. O que a gente vai fazer? Deixa eu fechar aqui, Ctrl C ou Command C. Vou abrir o Visual Studio Code. Vou lá naquele arquivinho que ele falou, deixa eu aumentar aqui. Olha, ele falou o seguinte, mude esse arquivo aqui para a gente testar o módulo de hot reload, porque isso aqui é importante. O que o hot reload ajuda a gente? Toda vez que eu salvar um arquivo, adicionar ou excluir alguma coisa, ele vai recarregar minha aplicação sem eu ter que ficar dando F5 ou Command R no caso do Mac, beleza? Então, deixa eu editar aqui, por exemplo, essa frase. Count is this, dois pontos. Vamos ver aqui no navegador. Ah, deixa eu rodar aqui, né, que eu parei. Deixa eu abrir aqui o terminal. npm run dev. Então ele tem que aparecer esta frase aqui. Ó, trocou, tá vendo? Count is this, tal. Se eu tirar, deixar como estava e salvar, ele vai voltar para aquela mensagem inicial. Então, já está tudo funcionando do lado do Vite e do lado do React, beleza? Mas ainda não adicionamos o Three.js. Então vamos lá. Próximo passo aqui na documentação. Isso aqui a gente já fez, selecionar dependências e tal. Vamos instalar agora o React Tree Fiber e o Tree. Vou voltar aqui para o nosso editor, fechar aqui a aplicação, parar ela. Ele vai instalar as dependências. Essas dependências ficam nesse arquivinho package.json aqui, ó. Tá vendo? Estão todas aqui. Aqui fica a versão e aqui é o nome da dependência. Beleza? E os comandos que a gente está executando, Paulo, quando você faz npm run dev, o que ele está fazendo na prática? Ele está executando o que está aqui, ó, nesse bloco aqui do JSON escrito scripts. Então se você bota lá npm run dev, ele vai executar isso. npm run build, ele vai executar isso aqui e por aí vai. Beleza? Então é para isso que esse arquivo serve, para controlar e gerenciar nossas dependências e comandos. A pastinha src, onde fica o nosso arquivo fonte, tá? Mais alguns assets que vão ser empacotados juntos e mais arquivos públicos que vão do jeito que estão
aqui na pastinha Public, tá bom? O git ignore é quando a gente publicar nossa aplicação, ele vai ignorar os arquivos que estão aqui, que são arquivos temporários, arquivos de build, distribuição e tudo mais. Configuração de lint. O que é o lint? É uma ferramenta que vai analisar o seu código em busca de problemas ou melhorias e vai te sugerir isso. O index.html, que é a nossa página principal. O package-lock, que é um arquivo onde ficam... Paulo, qual a diferença do package para o package-lock? É que você, ao distribuir a sua aplicação, às vezes vai ser necessário você especificar a versão que você está usando especificamente para aquilo ali. E ele salva isso, todas as versões, toda a sua árvore de dependências no arquivinho de lock. Tá? Ou seja, a sua aplicação foi construída com aquele conjunto de dependências que pode ser replicado em outra máquina, caso você queira forçar que tenha aquele conjunto específico ali. O README, que é um arquivo descritivo do seu projeto, tá? No formato Markdown, readme.md de Markdown. tsconfig.app.json é o arquivo de configuração do compilador do TypeScript. Aqui tem mais algumas configurações no tsconfig.json, tsconfig.node.json também, configuração, tudo tem esse ts aqui do TypeScript. E tem o arquivo de configuração do Vite, que é bem simplesinho, eu gosto muito de usar o Vite pela simplicidade. Voltando aqui à nossa aplicação, já instalamos as dependências do React Tree Fiber e falta só um detalhe, por isso que esse vídeo é importante, que a gente instalar, eu acho que ele não está aqui, mas está no README do projeto, que quando você escolhe aqui TypeScript, é bom você fazer a sua IDE entender os tipos do tree dentro do projeto. Se você não instalar isso aqui, vai funcionar, mas olha a diferença na hora de desenvolver. Vou até pegar esse exemplozinho aqui, ó, do TypeScript mesmo, que a gente está usando TypeScript. Paulo, eu quero usar JavaScript. Qual exemplo eu posso usar? O de cima. Esse aqui é JavaScript. Esse aqui é TypeScript. Então eu vou copiar aqui. Vou trocar aqui nesse arquivo direto aqui, tá? No main.tsx. Substituir logo tudo aqui. E aí, se você quiser, pode apagar o app tsx. Então copiei aqui o exemplo. Se você reparar, ele está mostrando aqui que ele não entende, ele não sabe o que é esse tree aqui. Assim como ele não sabe o que é esse evento e por aí vai. Porém, se você rodar a aplicação, você vai reparar que vai funcionar. Beleza? Só que para desenvolver, a IDE vai ficar mostrando isso daqui. Como é que a gente resolve isso? Com aquela dependênciazinha, que nada mais é que dizer para a IDE onde é que esses tipos estão. Tá? Então vamos fechar aqui. Vou rodar aqui, ó, npm install types /tree. Já instalou. Ó, você pode ver que a IDE já entendeu agora o que é. Então agora ela entende. Por que isso é importante? Porque quando você botar, por exemplo, event ponto, ou seja, ele vai trazer os atributos, os métodos que estão ali dentro. Tá? Então é importante você colocar os tipos certinho para o TypeScript, para que a sua IDE entenda sobre o que você está falando. Primeira linha de código. Deixa eu só deixar aqui rodando a aplicação logo. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Vamos lá. Primeira linha de código. Antes, deixa eu só ver se ela está rodando aqui. Deixa eu trazer isso aqui para perto. Bom, está rodando. Vou abrir aqui o console.
Voltar aqui para a ideia agora. Primeira linha de código. Import asterisco s3 from tree. O que isso aqui está me falando, Paulo? Que eu estou importando tudo, né, ou seja, tudo que tiver aqui dentro, tá, como tree. Então tudo que eu quiser acessar desse pacote, desse módulo, eu vou botar tree ponto alguma coisa, que é o que ele está fazendo aqui embaixo, ó, tree.mesh. Então o que é tree? Esse tree tudo maiúsculo aqui. É esse alias que ele colocou para tudo o que existe, como se fosse um prefixo, né, para tudo que existe aqui dentro. Tá? Então é isso que ele está fazendo. E onde é que está esse tree aqui? Está dentro da sua pastinha Node Modules. Quando você coloca npm install, ele vem para cá. Ele cria essa pasta e aqui dentro tem a pastinha tree. Assim como todas as dependências que você instalou e as dependências das dependências das dependências. Esse dependency é o que é a pastinha Node Modules ali. Mas beleza. Segunda linha, por isso que eu falei, você vai aprender linha a linha, arquivo por arquivo. Segunda linha, create root. Então ele está importando o create root desse módulozinho aqui do React. O que esse create root faz, Paulo? Ele está aqui embaixo sendo usado. Ó. Ele cria, né? Ele chama essa função, criando a aplicação, o root da aplicação, a partir do elemento root do HTML, que está no nosso index.html aqui, ó. Ele está pegando esse cara e dizendo o seguinte: o root da minha aplicação, ou seja, a parte principal, inicial da minha aplicação, começa dentro desse elemento root HTML, tá? Aí aqui dentro ele chama o render e vai renderizar esse componente aqui, ó, canvas tal. Se você for no navegador e inspecionar, como é que eu faço para inspecionar? Botão direito, inspect. Se for inspecionar e botar o mouse aqui, ó, sobre canvas, você vai ver que ele está de fato desenhando o elemento canvas, tá? Beleza, gente? Vamos até aumentar um pouquinho, né? Porque ele está tão curtinho aqui, está com 300 de altura. Como é que eu faço isso, Paulo? Canvas, style. Aí eu vou colocar as minhas propriedades, igual o style HTML mesmo, tá? CSS mesmo, tá? Height, botar a altura total vertical. Pronto, agora sim, ó. Você vê que, olha o ganho de produtividade. Cara, eu desenvolvo jogos C++. O ganho de produtividade com isso aqui é muito grande, muito grande. A minha ideia, depois é converter o meu joguinho que eu fiz, ó. Multiplayer. É multiplayer, Paulo? Você consegue destruir árvore, atirar. Vai dar uma zoada no som, porque vai ficar 2 jogos abertos, iguais. Aí você ignora, tá? Deixa eu ver se eu consigo... Não consigo desabilitar o som. Mas tá aqui, ó, o outro personagem. Brotou aqui a árvore de novo, ela brota a cada 30 segundos, ela revive. Ó. Aqui é JavaScript puro, é um arquivo JavaScriptzão gigante, com Tree.js. Depois eu vou converter, não é esse vídeo, depois eu vou converter esse projeto para o TreeFiber lá, React TreeFiber. Mas só para você ver aqui, ó, ali, bem completo. Você pode atirar, matar. Tem animação de que morreu, tá vendo? Ele faz o respawn. Bem legal. Cara, o Tree.js é fenomenal. O Tree.js por si só tem muita coisa. A galera tem ganhado dinheiro forte desenvolvendo joguinhos assim simples para web. Por quê? Paulo, como é que eu ganho dinheiro com isso? Você vai pegar o seu jogo ou sua aplicação 3D, mas o jogo acho que é mais
faz mais parte do nosso cenário no dia a dia. Se é publicar numa plataforma de games, geralmente você faz uma integração para que você pegue o dinheiro daquela plataforma, as moedinhas, e possa usar dentro do jogo. Então tem uma integração ali que é simples também. E aí o seu jogo vai ficar ali sendo divulgado pela própria plataforma e tu vai ganhar um dinheiro, irmão, um dinheiro. Então esse vídeo aqui vai ajudar bastante as pessoas nesse sentido, a começar o seu projeto 3D, tá? Voltando aqui à vaca fria, então o Create Root serve para isso, para criar o início da nossa aplicação, tá? O ponto inicial, que é essa ideia de root, né? Vamos lá, depois da terceira linha aqui, nós importamos o React, nós importamos o UseRef e o UseState. Esses caras são muito importantes. Por quê? Porque, deixa eu explicar um conceito aqui do React, tá? Para você poder entender primeiro. No React tem um conceito de hook. O que são os hooks do React? Basicamente uma função reaproveitável que você pode importar. E essas funções reaproveitáveis, esses hooks, eles começam sempre com a palavra use, tá? Então nada mais é que uma função. Se você entrar aqui, ó, Command ou Ctrl e clicar na função, vai para a documentação, ó, código oficial. Tem aqui, ó, function useRef tal. Aí que como parâmetro você tem aqui o tipo, né, já que é uma função que recebe algo genérico, e o valor inicial desse tipo genérico que você passou. Ele vai te retornar um ref object. E o useState, mesma coisa, uma função, tem aqui o estado, bem parecido com o useRef. Qual a diferença dessa função para esta função? O useRef, esse hook, ele serve para você referenciar algo que você não quer que esse algo a ser modificado fique toda hora redesenhando a sua estrutura, a sua árvore de componentes, tá? O useState é o contrário. Tudo que você tiver ouvindo como estado, tá? Como no caso aqui dessas duas variáveis, quando você modifica, ele avisa os filhos, quem está ouvindo, para que esses caras, se quiserem, tome uma decisão e renderize o componente. Vou explicar isso aqui na prática. Aqui tem uma variável constante, poderia ser let, né, no caso aqui está const, useRef, o tipo, ou seja, o tipo malha do Three.js, e inicialmente começando como nulo. Então esse ref, essa variável aqui, constante, essa constante, melhor dizendo, está sendo referenciado aqui, ó. Então o atributo ref do mesh está apontando para esse cara, tá? Está dizendo que uma coisa é igual a outra. Ou seja, se eu quiser acessar esse carinha, eu posso me referir a essa variável, ponto, e o que eu quiser desse componente mesh aqui, beleza? Mas isso não quer dizer que ao eu alterar esse cara, isso aqui tudo vai ser redesenhado. Não, é só uma referência sem esse redraw aí. Já, deixa eu separar aqui para ficar melhor. Já o useState é diferente, ele é um hook que quando você modifica o valor dessa variável, ele automaticamente avisa todo mundo que está ouvindo ele, tá? Eu vou explicar na prática. Mas só você entender aqui a estrutura. Então, de novo, uma constante, onde eu tenho dois elementos aqui, como se fosse uma tuple, né? Eu tenho uma variável e tenho o método set, que quem vem de outras linguagens aí, ele é um setter, como se fosse isso daqui. Set hover, setando aqui, ó, passando true e false. Ou seja, eu estou criando um estado. Para eu mudar o valor desse estado, eu tenho que chamar esse setter. E para eu ouvir as mudanças desse estado, eu tenho que fazer uma condição ou uma atribuição a essa variável hovered. Então aqui é a variável e aqui é o setter dessa variável, que é um estado, beleza? Deixa eu voltar aqui como estava. E aqui é o valor padrão. Começa como false.
Aqui tem uma outra variável, uma constante, o seu setter, né, o hook, a função hook está sendo chamada por padrão false. E aqui eu tenho um outro hook, o useFrame, que está aqui ó, nessa quarta linha, sendo importado aqui já do React TreeFiber. O que é esse useFrame aqui? Ele é uma função, como você já sabe, um hook, onde eu recebo aqui como parâmetro o state e o delta a toda vez que um frame vai acontecer no meu loop do jogo, tá? Da minha aplicação 3D, melhor dizendo, vai ficar de uma forma mais genérica, né? Já que você pode fazer tanto o jogo como uma aplicação 3D qualquer. Deixa eu até melhorar um pouco esse código para ficar mais legível, principalmente para quem não é desse universo. Então, basicamente é isso aqui que eu estou fazendo. E o useFrame ele vai ser chamado pelo React, no caso aqui o React TreeFiber, toda vez que acontecer um looping. Você já viu que no jogo você tem o FPS, que significa frames por segundo? Ou seja, se um jogo roda 30 FPS, isso quer dizer que esse loop, tá? Existe um loop infinito ali, ele está acontecendo 30 vezes por segundo, ou 60 vezes por segundo, ou 120, se for um jogo que roda a 120 FPS. Ou seja, o useFrame vai ser chamado 30 vezes em um único segundo. Por isso, gente, conceito é você aprender. Por isso que quando você às vezes está desenvolvendo um aplicativo, uma aplicação web, um jogo, tudo que você vai fazer que demora, você geralmente faz numa coroutine ou numa thread separada, e depois você vai buscar a informação do que aquilo ali gerou. Porque se você botar esse bloqueio no loop principal, que toda aplicação é um loop infinito, né? Quando você bloqueia esse loop infinito, você para a renderização, que é o que a gente chama de freeze, né? De congelamento, que é quando o seu aplicativo ele fica, sabe, aquele negócio travado ou tão travoso, que a gente fala assim, tá com lag, é porque alguém tá fazendo alguma coisa que não deveria fazer nessa thread que fica nesse loop infinito desenhando a aplicação. Gente, isso eu te falo, cara, tem mais de 20 anos nessa área de dev. Hoje, mais de 10 anos desenvolvendo aplicativos mobile. O que as pessoas erram muito é o entendimento disso, de que existe um loop principal, que é a thread que fica desenhando, e o que você vai fazer que demora, você precisa fazer isso num momento separado, numa thread, uma coroutine, por aí vai, tá? Senão você vai deixar a aplicação extremamente lenta nesse sentido, né? Travosa, tá? Inclusive o Google tem muita documentação deles ali falando sobre isso. Existe um estudo que o Google fez, psicológico mesmo, de percepção das... Deixa eu ver se eu consigo achar essa imagem. De percepção das pessoas com relação ao tempo. Aqui. Eu mostro sempre essa apresentação para a galera que eu contrato. E eu começo falando sobre isso aqui. Isso aqui é muito importante quando você vai fazer uma aplicação. Ainda mais jogo que tem muita interatividade de usuário. Por isso que eu estou gastando um tempinho com isso aqui. E cara, muita gente bate cabeça com isso. Então aqui ó, é um estudo que eles fizeram de percepção. Basicamente, pessoas têm percepções diferentes de acordo com o tempo em que você dá uma informação, uma resposta visual para ela, tá? Mesmo que aquilo que você quer ainda esteja sendo executado em segundo plano. Então, de 0 a 16 milissegundos seria o ideal. Ou seja, apertei um botão de favoritar. Esse aqui eu vou adicionar na minha listinha de favoritos. Quando você apertar, ao invés de vocês ir no servidor, chamar a API para depois trocar o botãozinho, né, o coraçãozinho, já troca direto. É os 16 milissegundos.
já toca direto e em paralelo você vai fazendo o que tem que fazer, beleza? Mesmo que ele não favorite na prática e etc, mas já dá para o usuário essa percepção de que ele apertou, aconteceu alguma coisa, tá? Isso, até os 100 milissegundos aqui, ele considera como algo bom, que o seu aplicativo não está quebrado, nada de estranho aconteceu, tá? De 100 a 1000 milissegundos, né, de 100 a 1 segundo, né, começa aqui já uma percepção de que, opa, apertei ali, e às vezes pode dar ao usuário a percepção de que alguma coisa não aconteceu, porque você demorou 1 segundo para poder mostrar o coraçãozinho, pode ser que nesse meio tempo ele já apertou de novo. Porque hoje as pessoas são mais imediatistas, então apertou, o troço não mudou, ele vai ficar apertando de novo, ao invés de favoritar, ele já começou a desfavoritar, e aquela coisa do impulso, né? O cara, na hora que ele foi apertar, o troço mudou, porque demorou 1 segundo, ele apertou, depois ele foi, o dedo não volta, meu irmão. O dedo não volta. 1 segundo ou mais, aí, meu irmão, aqui ó, o usuário já perdeu o foco do que ele estava querendo fazer, tá? 10 segundos ou mais, ele já está frustrado e com muita vontade de abandonar aquilo ali, tá? E não volta depois. Então você apertou em favoritar, não vai favoritar. O troço não está funcionando, meu irmão, o cara fecha o aplicativo e desinstala, tá? Então isso é importante quando você for fazer o jogo, de deixar as coisas mais suaves, ainda que algumas coisas estejam acontecendo em background. Beleza, gente? Eu queria gastar um tempinho com isso, porque isso, pessoas pecam, parece besteira, mas pessoas pecam muito nisso aqui. Só que isso serve para tudo. Você vai desenvolver para TV, que tem um hardware mais lento, você vai desenvolver aplicativo, que às vezes o device da pessoa não é o iPhone de última geração, né? O Android tem muita essa discrepância. Então, às vezes, no meu aparelho roda suave, aí eu vou pegar o da minha filha, eu vou pegar outros aparelhos que a gente tem aqui de teste, que são mais inferiores. Caramba, o negócio se arrasta, meu irmão. Aí tem que fazer aquela interface de uma forma melhor, mais bem pensada, tá? Porque se você fala assim, eu dou suporte a isso, então você tem que dar suporte àquilo ali, tá? Então vamos lá. Voltando aqui para o useFrame, essa função então ela é chamada, esse hook é chamado toda vez que o frame vai acontecer. Vamos ver aqui a documentação? Executa um callback antes da renderização, tá? Num frame loop, que é esse loop que eu falei para vocês. Então, antes do frame acontecer, a gente vem aqui e faz o que a gente quer fazer, ou seja, muda a lógica, tá? Antes de acontecer o loop para as coisas serem desenhadas. Então, antes de desenhar, eu já digo que propriedades aquele meu elemento 3D vai ter, tá? Que é o que está acontecendo no nosso joguinho, ó. Ref, lembra do ref? .current, .rotation, então estou pegando esse elemento aqui, 3D, .rotation, .x, lembrando que 3D você tem o eixo x, y e z. Deixa eu mostrar aqui. Pode até fazer com a mãozinha aí, ó. No 2D você tem o x e o y, né? Geralmente o y é o vertical e o x é o horizontal. Só que no 3D você tem o z, que dá essa sensação de profundidade. Então vamos lá. Então eu estou indo no eixo x dizendo o seguinte, ele é igual a ele mais o delta. O que é esse delta aqui, Paulo? O delta é o tempo entre o loop, tá? Então geralmente esse delta aqui ele é um valor bem pequenininho e ele acontece sendo uma diferença entre o tempo do loop anterior e o loop atual, tá? Então imagina um for infinito onde você executa coisas ali e algumas coisas às vezes executam num tempo e outras executam em outro. Essa diferença é o delta, tá? Estou tentando explicar a grosso modo aqui para você entender. Então é esse tempo, esse delta entre loops, beleza? Então o que ele está fazendo aqui é pegando esse valor e somando no eixo
X, o resultado disso é isso aqui, ó. Ele está rodando, tá, no eixo X o nosso elemento 3D. Beleza? Vamos lá. Aqui em cima nós temos uma função que nós demos aqui, né, por padrão nome de box, que é o exemplozinho oficial. E esse box tem, como toda função, os seus parâmetros. E o primeiro parâmetro do box é o props. O que é esse props, Paulo? Aqui embaixo, se você reparar, você está chamando o box passando algumas propriedades, ó. Position igual aí um array passando o x, o y e o z. Esse position está indo para dentro de props, que é só um nome, tá? Poderia ser x, y, z. Ele está vindo para cá. E esse props, como a gente está usando TypeScript, por isso que é bom TypeScript, porque as coisas são tipadas, esse props, ele é um elemento do Three.js chamado mesh, beleza? Então, esse props aqui é representado por esse carinha aqui, ele é desse tipo aqui. Então, são propriedades do elemento mesh do Three.js, tá? E aí, com isso, quais propriedades tem lá dentro? A posição do box. Então, ele começa aqui no menos 1.2, no eixo X, 0 no Y e 0 no Z. O segundo, 1.200. Vamos dar um console. Tudo que você quiser testar, quero testar rapidinho, ver o que está vindo aqui dentro, usa o console.log e a variável. Porque você vai vir aqui no seu inspecionador, aqui na abinha console, ó, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Console, ele cuspiu aqui, ó, justamente o position com aqueles valores, ó. Beleza? Deixa eu ver se dá para aumentar isso aqui. Tá aqui o position com os valores que tá lá, menos 1.2 e o outro com 1.2. E aqui você limpa esse símbolozinho aqui, ó. Clear console. Bom, dito isto, vou apagar esse cara. Eu estou pegando esses props aqui e falando o seguinte, ó, Paulo, o que são esses 3 pontinhos aqui? Eu estou pegando tudo que está em props e jogando para dentro de onde esses 3 pontinhos estão apontando, que é o mesh. Então eu estou pegando tudo que está aqui e jogando para cá, como se eu estivesse jogando para esse lado aqui, beleza? Outra coisa, aprenda a formatar sempre os seus arquivos. A organização, para mim, às vezes ela é muito mais importante do que o conhecimento que a gente pode ajudar a pessoa a adquirir. Porque o conhecimento eu vou ajudando a pessoa ali, ela vai aprendendo, vai lendo documentação, vai adquirindo. Agora, a organização é uma habilidade que as pessoas precisam querer internamente ser assim, tá? É mais difícil você mudar o jeito da pessoa, então mude o seu jeito para ser organizado. Ainda mais com código, porque depois ninguém vai entender nada se estiver bagunçado. Então você pode vir aqui, botão direito, formatar, ou no meu caso aqui do Mac é o Option Shift F. Então vou tirar aqui, Option Shift F, formatou. Deixar muito mais bonitinho aqui. Então esses 3 pontinhos servem para isso. Eu vou pegar tudo que está aqui dentro dessa variável e jogar como propriedades sendo setadas aqui, ó, do mesh. Só que ao invés de eu botar aqui position igual a props.position, eu estou pegando tudo que está em props. Porque se eu tiver mais coisas, vamos supor, eu tenho scale. Aí eu vou botar scale igual a props.scale. Imagina eu fazer isso para cada uma das coisas. Eu posso simplificar dizendo o seguinte: tudo que tiver em props, você vai jogar para dentro de mesh. Você vai setar em mesh. Beleza? Eu falei, você vai aprender linha a linha. E o que é o mesh? O mesh nada mais é que uma malha do Three.js, tá? Que é uma referência a um objeto 3D. Todo objeto 3D tem a sua malha. Quer ver?
pega, mexe, vai no Google. Deixa eu fechar essas abas aqui. Google, o Google Three.js Mesh. Você vai cair na documentação e aqui você vai aprender tudo sobre o Mesh no Three.js. Beleza? Então tem aqui a Mesh, aí o Mesh recebe uma forma geométrica e recebe um material, ou seja, eu vou ter que ter o equivalente a isso no meu React Three.js, uma forma geométrica e o material dessa forma geométrica. Eu vou explicar isso aqui nos detalhes depois, mas só para você entender que é bom você olhar a documentação para entender o que é cada coisa. Outro segredo para você que é dev: procure saber como as coisas funcionam por trás. As perguntas são mais importantes do que as respostas. Vai atrás daquele objeto, daquela variável, vê o que é, o que representa, como é que funciona, para que você entenda por trás dos panos o que você está fazendo. Aí fica muito mais fácil você desenvolver. Tá? Vamos lá. Então já aprendemos que isso aqui é uma malha 3D. Está recebendo tudo que tem aqui dentro. Então tudo que tiver de propriedade em props ele bota nas propriedades do Mesh. Eu estou fazendo aqui um bind do atributo ref do Mesh para a minha variável Mesh aqui em cima, minha constante. O scale é uma propriedade da minha malha. O que é o scale? Você tem um tamanho padrão, tamanho qualquer, né, dentro dos eixos ali, mas você pode, ainda mantendo esse tamanho, escalar ele. Então, por exemplo, o meu quadradinho aqui, meu box, ele tem 1 de tamanho em todos os eixos. Mas aqui, se essa variável clicked for true, aqui é um operador ternário, né? Seria o equivalente a fazer um if, né? O operador ternário é um if simplificado, né? Então, if clicked sei lá, variável igual a true. É só um exemplo, tá? Eu vou apagar isso aqui. Seria o equivalente a fazer isso aqui. Para simplificar esse if, a gente tem o operador ternário. Posso dizer o seguinte: let abc igual a clicked. Se for true, sim. Se for falso, não. Beleza? Então, é um if simplificado. Então, clicked, se for true, a escala do meu objeto 3D fica 1.5, se não fica 1, que é o normal. Tá? O que isso quer dizer na prática? Toda vez que essa variável ficar true, ele vai mudar a escala, vai mudar basicamente o tamanho, que é isso aqui, ó. Clicou, ele muda, estou clicando. True, false. True, false. Beleza? É isso que ele está fazendo aqui. Aí nós temos os eventos aqui do nossa malha, que é tudo que começa com on. Tá? Isso aqui é uma boa convenção. Tudo que começa com on é evento. Então, onClick quer dizer que é um evento que eu vou receber quando eu clicar naquele objeto 3D. Show, gente? Se você está gostando, já curte aí, compartilha, manda para a rapaziada para poder ajudar o canal. Aí, o que eu recebo aqui, Paulo, no onClick? Vou de novo simplificar aqui, ó, só para ficar mais claro o código, para você não se perder. Eu estou recebendo, é igual aqui em cima no UseFrame, eu recebo no onClick o evento de clique e as suas diversas propriedades, tipo a posição do mouse, etc. E eu posso executar o que eu quiser. O que eu estou executando? Eu estou chamando aquele setter lá de cima e falando para ele, olha, o seu novo valor é o inverso do que tiver em clicked. Então esse sinal de exclamação no início significa not, né? Ou seja, eu estou invertendo o clicked, not clicked.
Então se tiver true, ele fica false. Se tiver false, ele fica true. Tá? Que dá esse efeito de toggle aqui, né? De você ficar trocando um pelo outro. Beleza? A mesma coisa aqui embaixo. OnPointerOver é um evento de quando eu passar o mouse em cima, né, o ponteiro em cima, sobre aquele objeto 3D. Ele vai receber o evento e eu vou executar o que eu quero quando isso acontecer. O que ele está fazendo aqui? Setando o hovered aqui, através desse setter, né? O setter é o hover. Ele está setando o hovered como true e false. Que é o seguinte, passei o mouse em cima, ele muda de cor porque ele está trocando essa variável e essa variável está sendo ouvida aqui embaixo. Ó. Quando for true, ele pinta de hot pink. Quando for false, ele pinta de orange. Mas vamos chegar lá ainda. Próxima linha aqui, a geometria. A minha malha sem uma forma geométrica, ela nem aparece. A malha está lá, mas a forma geométrica dela pode ser um cilindro, pode ser um cubo, um globo, não aparece. Eu preciso dizer qual é a forma geométrica daquela minha malha, beleza? E além da malha, lembra que nós vimos isso na documentação do Three.js, forma geométrica e depois o material, que é essa próxima linha aqui. Eu estou passando um Mesh Standard Material dentro do meu mesh. Então eu tenho a forma geométrica e o material. O que é o material? É o revestimento daquela forma geométrica, beleza? Eu posso pesquisar aqui, ó, Box Geometry, Three.js Box Geometry, documentação, tem lá. Aí tem todas as propriedades, exemplos e tal. Você pode até ficar brincando aqui, ó. Bom, dito isto, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. A mesma coisa para o material, vamos ver aqui a documentação, Three.js. Então aqui é a documentação, tem todo o descritivo aqui, você pode também ficar brincando, então você pode nesse material aqui, por exemplo, definir cor. Eu posso, por exemplo, dizer que ele é visto como um wireframe, eu posso, deixa eu ver, colocar aqui uma opacidade, dizer que ele é transparente, ó, translúcido. Então, o material serve para isso, é o revestimento. Você poderia, por exemplo, botar aqui red e o revestimento dele seria a cor vermelha. Então, tem vários tipos de revestimento. É isso que faz ele ser, por exemplo, um estilo de vidro, um estilo de metal, né, um estilo de ouro, por exemplo, prata. Então, é o material que define isso. A geometria é o formato geométrico e a malha, né, é esse objeto 3D. Então você tem a malha, aí você tem dentro a forma geométrica e junto com a forma geométrica a questão do material. Beleza, gente? Então aqui ficou true, eu estou setando a propriedade color aqui, tá? Se for true, a cor é hot pink, se não orange. Você pode usar aqui as cores HTML, por exemplo. Vou usar o verde. Então é red, aí você tem o hexadecimal, tem que ser em hexadecimal, né? Red, o verde é o do meio e o blue vem depois. Aqui, ó. Show de bola. Ou você pode dar esses nomezinhos HTML também que também funciona. Bom, fechou aqui. Esse carinha é todo retornado na função box. Então quando eu chamo box, eu recebo como retorno uma malha com todas essas propriedades. Beleza, gente? Então vamos lá. Aqui é o canvas, mas o canvas aqui é do próprio React Tree Fiber também. Ele desenha aqui o canvas é o elemento básico para a gente desenhar qualquer coisa, seja 3D ou 2D, beleza? Estou passando aqui um estilo, é igual o style do CSS, então não vai mudar nada. Aí aqui eu tenho um componente chamado Ambient Light do Three.js. Paulo,
que é o Ambient Light? Vamos falar sobre luzes? Só ver aqui a documentação, ó, Ambient Light, você seta a cor da luz, tal. Bem simples. 3JS Light Type. É bom te aprender sobre os detalhes do que a gente está falando aqui, para que ninguém fique perdido. Vamos lá, Paulo, o que são as luzes? No universo 3D do 3JS, eu acho que isso aqui também vai ter também, seja na Unity, qualquer outra ferramenta 3D, você tem vários tipos de iluminação, de iluminar a sua cena. Essa bolinha amarela nessa figura, gente, não é a luz em si, tá? É o elemento 3D. Seria o nosso mesh com a forma geométrica de uma bola, tá? E uma malha sendo cor amarela. Só para não confundir, tá? Então, a luz é o que está aqui do lado de fora, que está batendo aqui dentro sobre essa forma geométrica. Então, no Ambient Light, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, ó, Ambient Light, beleza? Nosso código tem aqui até a propriedade intensidade dessa luz. É o tipo de luz que, como exemplo, a gente poderia citar o sol. Então é a luz ambiente, poderia ser o sol, poderia ser uma luz que está dentro de um cômodo de uma casa, beleza? Então é aquela luz que pega em tudo, show? E vai atingir todos os objetos em todas as direções, em todas as direções, tá? Beleza. Dito isto, nós temos a Directional Light. O que é o Directional Light? É a luz direta, tá? E ela é paralela. Você está vendo aqui que tem umas setinhas. Quer dizer que essa luz ela vai num formato uniforme sobre aquele objeto, tá? Então ele vai iluminar toda essa faixa sobre o objeto 3D, beleza? Então o Directional Light, por exemplo, poderia ser eu quero que um cômodo a luz seja vermelha e no outro cômodo a luz ali seja azul. Então você poderia botar uma luz direcional como se fosse a lâmpada ali de cima. O outro tipo de luz que nós temos é o Spotlight. O que é o Spotlight? Parece com o Directional Light, só que ele não é uniforme, ele tem um ponto de início. O Directional Light ele é meio que infinito, né? Ele pega tudo naquela direção, tá? O Spotlight ele é um ponto de luz. Então, o melhor exemplo do Spotlight é uma lanterna. Uma lanterna começa ali na pontinha da lanterna e ela faz aquela abertura, tá? Então, se você quer fazer um efeito de lanterna, de farol de carro, é o Spotlight que você usa, que é aquela luz que ela é direcional igual um LED, mas ela vai abrindo, tá? E aí você pode definir o ângulo de abertura e por aí vai. O Point Light é um ponto de luz. E o melhor exemplo para isso seria aquela tocha que fica na parede, que ela ilumina tudo ali à sua volta. Então ela começa daquele ponto e irradia para todos os lados à sua volta ali, tá? E aí você pode botar cor, você pode botar intensidade e por aí vai. Todas as propriedades da luz. Beleza? Então aqui estão explicados os 3 pontos de luz e aqui você pode botar as propriedades de cada um deles. Então, aqui, por exemplo, no Spotlight você tem o ângulo, aí tem um ângulo aqui de abertura e tal. E aí por último nós temos 2 elementos box, cada um na sua posição. Paulo, eu quero botar 3 elementos box. Posso botar um em cada, posso botar esse aqui no 0, que eu acho que vai ficar um do lado do outro. Pronto, aí. Então o legal de você usar o React Tree Fiber é isso, você componentizou o seu objeto 3D. Eu posso botar uma box na posição que eu quiser, com hover, com clique, com tudo que está aqui dentro dessa função. Então é bem legal essa ideia do React Tree Fiber aqui, porque, cara, isso aqui economiza muito tempo. É um divisor de águas mesmo, sabe? É muito legal, muito interessante. Bom, gente,
Dito isso e explicado linha a linha, vamos fazer o seguinte, vamos publicar, aliás, antes de publicar, vamos fazer o build do nosso projeto como se a gente fosse distribuir, tá? Ah, Paulo, aqui o jogo tá rodando, pô, bem legal e tal, mas eu quero empacotar isso aqui para colocar no meu servidor web e deixar rodando lá. Como é que eu tenho que fazer? Deixa eu dar um clear aqui. Lembra do nosso package? Aqui dentro nós temos o comando de build, que executa isso aqui, ó. Ele compila as coisas com TypeScript e chama o Vite build. Então npm run build. Aí vai dar uns erros aqui, ó. Paulo, mas deu erro? Não tá rodando? Vou te explicar. Olha o erro que ele deu. O React foi declarado, mas o seu valor nunca foi lido, nunca é lido. O que acontece? Lembra do lint que varre o nosso código buscando erros, ou otimizações, ou melhorias, ou coisas que podem ser feitas de uma forma melhor? É isso aqui, ó. Quando a gente vai empacotar, a gente só quer que seja empacotado o que a gente está de fato usando. O que a gente não usa, que não serve, porque a gente vai aumentar o tamanho da nossa aplicação com coisa que não é usada. Então o que a gente faz para resolver isso, e que já é até um indicativo aqui, o lint já está rodando, enquanto está desenvolvendo o lint já está rodando, olha o que está dizendo aqui, ó. O React, mesmo erro que deu lá, ele te dá um quick fix, ó. Tá vendo aqui? Quick fix. Você pode resolver só esse problema pontual, ou já fazer o seguinte, ó, já que tem coisa não utilizada, imports que não foram utilizados, já tira tudo que não é utilizado de import, que é o que eu vou fazer, ó, delete all unused imports. Pronto. A mesma coisa aqui, ó, tem parâmetros que não são usados, mas eles existem, eles estão ali. Em algum momento eu posso precisar deles. Então o correto para aquilo que a gente não usa é botar um underline, tá? Mas eu tenho um quick fix aqui, ó, que ele nos dá, que é já prefixar tudo com underline, inclusive os de lá de baixo. Pronto, ó. Vou salvar, vou dar um clear aqui, vou rodar o build novamente. Esse é o papel do lint, tá? É otimizar nossa aplicação, beleza? Se ela for distribuída de forma crua, eu tenho mais de 1 mega aqui, ó, entre código, entre o Three.js e o React, tudo dá isso aqui. Se o seu servidor web tiver suporte ao gzip, né, que é basicamente zipar o seu arquivo antes de enviar, antes de transferir do servidor para o cliente, para o browser, ele teria apenas 200 e poucos KB, tá? Aí tem aqui alguns warnings, algumas coisas que ele te considera fazer e tal, diminuir o tamanho. Depois você pode ler sobre isso aqui. Mas uma vez que a gente fez o build, ele criou essa pastinha dist aqui, ó. É essa pastinha que você vai publicar no seu servidor, tá? Ou na sua plataforma de jogos. Paulo, eu quero botar meu jogo numa plataforma de jogos online. É essa pastinha que você vai compactar e vai dar para a pessoa ou fazer o upload lá. Beleza? Paulo, eu quero testar o que está dentro da pastinha dist. Eu tenho um comando para isso? Tem. Dentro do package.json eu tenho o preview, tá? Que o que ele faz é chamar o Vite preview. Então vamos lá, npm run preview. Ele aqui, ó, disponibilizou pra gente localhost 4173. Fechar isso aqui, fechar isso aqui. Ó, minha aplicação em produção. Você pode ver que no console não aparece mais aquelas mensagens que aparecem quando você está desenvolvendo, que são essas mensagenzinhas aqui inicial, ó. Não tem auto reload, nada disso, beleza? É a aplicação no seu estado final para produção, para você publicar e ganhar bufunfa.
beleza? Ou botar lá no servidor do seu cliente. Outra coisa que é legal de você aprender é isso aqui, ó. Se você só fizer npm run preview, você não vai permitir que pessoas que estão na sua rede acessem essa aplicação. Vai ter um bloqueio para só você localmente conseguir acessar. Se você quiser que pessoas acessem, você vai botar o parâmetro host. O que o host faz? Ele permite que pessoas da sua rede acessem a sua aplicação. Por exemplo, você está na sua máquina desenvolvendo. Aí tu quer que o seu colega do lado, o designer, o cara que está fazendo a modelagem 3D, acesse também aquela aplicação. Para ele ver como é que está ficando, ver se é isso mesmo. Ou você testar no seu celular, por exemplo. Ah, quero testar a minha aplicação do meu celular para ver como é que ficou. Você precisa desse parâmetro host, beleza? Senão vai ficar bloqueado para só você na sua máquina conseguir acessar. Perfeito, gente? Próximo passo é botar isso aqui no GitHub. Então, deixa eu criar aqui a aplicaçãozinha no GitHub. Beleza, criar um novo repositório. Vou botar o mesmo nome que eu coloquei ali, tá? R3F Starter. Público, tal, criar repositório. Vou botar lá o repositório. Git init para iniciar um repositório novo. Adicionar o servidor Git. A branch principal vai ser a main. Vou dar um git add -o para botar tudo que está aqui dentro para ser comitado. Vou comitar initial commit. Então a minha mensagem inicial de commit é essa aqui, initial commit, git push origin main. Bom, ele subiu, a minha aplicação agora está disponível para as pessoas usarem, baixarem e testarem. Só um detalhezinho que passou batido, para deixar o projeto um pouquinho mais organizado, o nosso template, quando a gente iniciou o template do Vite com o React, ele veio com alguns arquivos CSS, que é o index e o app. Vamos deixar só um. Tá, só o app aqui, só o app não, só o index. Vamos excluir o app, vamos deixar só o index. Vamos aqui no nosso componente principal, no main. Vamos importar esse arquivo CSS. Vamos rodar aqui a aplicação npm run dev, beleza? Nossa, a aplicação está rodando, vi que o fundo ficou preto, o negócio ficou lá para o lado, porque o nosso CSS está fazendo isso, tá? Então vamos lá, vamos ver o que faz sentido aqui. Fonte, blá blá blá, tema, vamos botar a cor do fundo para ser branco. O restante você pode tirar. No body aqui você deixa a sua margem. Margem 0, padding 0. O H1, o restante você pode tirar tudo. Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Pronto. Agora essa aplicação tá, ó, full screen centralizada. Beleza? Outra coisa, vamos mudar o título aqui para ser o nome da nossa aplicação, né? Que é o R3F Starter. Beleza? Deixa eu ver aqui, já mudou aqui em cima o título, ó, R3F Starter. Beleza, vamos enviar para o git add, git commit, fix css end html, git push origin main. Beleza. Outro detalhezinho, no preview ficou faltando 2 tracinhos, ó. Vamos fazer o build, npm run build, ele vai gerar a pasta dist, né, de distribuição, beleza? Deixa eu limpar aqui.
Para a gente ver o preview do que está em dist, npm run preview, beleza? Já falamos sobre isso. Só que esse host aqui, para a gente passar o host, faltou um detalhe. É preview -- host. Ou seja, eu vou passar tudo que está depois desse -- como parâmetro para o comando que o preview está chamando, tá? Porque se você botar só -- host, ele está pensando que é para o comando anterior e não para o comando interno. Então assim a gente passa para o comando interno. Olha a diferença. Aí você tem o seu IP, ó, aqui. E é esse carinha aqui, tá? Que é o IP da sua rede, você na sua rede, que você vai passar para as pessoas acessarem. Que é a aplicação em produção, mas para que as pessoas visualizem ela em produção antes de você botar em produção de fato, tá? Inclusive você pode pegar esse endereço, colar no seu celular, se estiver na mesma rede Wi-Fi, tu vai ver rodando no celular. Valeu, gente? Era isso.